Olá, este é o lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é de Direito Constitucional sobre a família, criança, adolescente e o idoso, isso mesmo. O texto da Constituição, na verdade a Organização Constitucional sobre esse ponto reuniu em 2, 3 artigos toda essa matéria, família, criança, adolescente, jovem e idoso, 4 grupos de assuntos para a gente conversar na aula de hoje. E a aula de hoje, como de costume, está organizada com o texto da Constituição, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os assuntos e questões de prova mais comuns e recorrentes sobre essa matéria. A gente vai ver aqui questões de prova de diversas bancas questionando tanto sobre criança, adolescente, jovem e idoso. Vamos lá? Olha só. Família, criança, adolescente, jovem e idoso. Jovem aqui é uma novidade da Constituição, tá? Recentemente nós tivemos uma emenda constitucional que acrescentou o jovem e aí depois disso veio o Estatuto da Juventude. Já não bastasse o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, agora temos o Estatuto do Jovem. Daqui um dia vai ter o Estatuto do Adulto, né? De tanto estatuto que esse país faz. Mas vamos lá. A Constituição Federal trata da família, criança, adolescente e idoso a partir do artigo 226. A gente está na ordem social da Constituição da República, é o último grupo de assuntos da Constituição da República, o finalzinho da Constituição, e a gente tem lá a regulamentação desse assunto, as garantias fundamentais, as garantias constitucionais de extrema importância para família, crianças, adolescentes, jovens e idosos. Inicialmente, trata apenas de família no artigo 226. O artigo 226 ele é voltado para tratar da família. Questões referentes à família, Constituição da família, como reconhecer família, formalização do reconhecimento da família, quem é a família no Brasil, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Já o artigo 227 trata sobre regras de crianças, adolescentes e jovens. E lá no 230 a gente vai falar especificamente sobre idosos. O primeiro ponto da nossa aula, então, é sobre a família. Família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Olha só que bacana isso. A família é a base da sociedade. A sociedade brasileira, ela tem como célula primordial, célula primária da sua formação, a família. E a família usufrui de especial proteção constitucional. Quando a gente se refere ao termo família, a gente está se referindo ao grupo familiar, não apenas aquela ideia de papai, mamãe, filhinho e filhinha. Não é só isso. A família é um termo muito, mas muito mais abrangente do que essa concepção tradicional de família. A ideia da Constituição é reconhecer família independente. Olha o que eu vou falar. A ideia da Constituição é reconhecer família independente de você ter um homem e uma mulher. Ô, cabeça, o que você quer falar sobre isso, cabeça? Eu quero falar para você, meu amigão, que eu posso ter família com 2 pessoas do mesmo sexo, é o que a gente chama de família homoafetiva. Ô, cabeça, aí não, hein, cabeça, não vem me falar isso, não. Como não, meu amigão? A Constituição não faz a discriminação, a Constituição não diz em ponto nenhum do texto constitucional que a família é só de homem e mulher. Não tem essa expressão, não tem essa regra, não tem essa regulamentação. Eu sei que muita gente por aí fala que o texto constitucional só abrange família quando diz respeito a homem e mulher. Não diz. Não funciona assim. O termo, a acepção, a ideia família é muito mais abrangente do que o conceito de que família é só entre homem e mulher. Sim. Por que isso? Porque o Brasil é um Estado pluridemocrático, o Brasil é um Estado laico. Essas duas coisas são importantes para compreender esse conceito. O Brasil é um Estado pluridemocrático, tem o pluralismo político é o que impera aqui, por isso a pluralidade democrática, e é um Estado laico, não tem vinculação à religião. Eu sei muito bem que determinadas religiões não toleram as famílias homoafetivas, mas isso é um problema religioso que não interessa ao texto constitucional. O texto constitucional, que é um texto que regulamenta o Estado de Direito brasileiro, não faz a discriminação. E se ele não faz, por que nós faremos?
Talvez por preconceito, né? Talvez por preconceito. Mas a ideia de família é um termo amplo, um conceito amplo, e ela é base da sociedade. Quando eu falo que família é base da sociedade e entendo que família é algo mais amplo do que aquilo que nos ensinaram quando éramos pequenininhos ou que tentam nos ensinar até hoje, eu consigo entender que a base do Estado brasileiro não faz distinção entre homens e mulheres. O importante é eu ter família em harmonia. Esse é o mais importante. A família em harmonia é uma garantia de um Estado sadio, porque a família em harmonia bem assiste, bem cria, bem educa os seus filhos. E os seus filhos, depois que crescem, bem resguardam seus pais na velhice. Estado forte começa por uma família forte. E família não é só homem e mulher. Essa especial proteção do Estado é o que a gente vai ver por aqui. E te digo mais, como é que se reconhece a família no Brasil? A Constituição da República, ela entende de forma muito básica, três hipóteses de reconhecimento. A primeira delas é o casamento. Tem previsão no Código Civil, assim como a união estável, que também tem previsão no Código Civil. Casamento é nada mais nada menos que uma mudança de estado, né? Você é solteiro, né? Você é solteiro e passa a ser casado, né? Só quem sabe, só quem tem sabe como é. Ai, Rodrigo vai falar mal das mulheres. Não, claro que não, obviamente que não. Vocês são as nossas chefas, senhoras feudais, né? E nós os vassalos, né? Só acontece isso, meu amigão. Prepara, se você tem liberdade depois do casamento, você continua tendo liberdade vigiada. Mas olha só, o casamento é a forma de regulamentação e reconhecimento oficial que o Estado tem para dizer, ali existe uma família. O casamento no Brasil, de regra, é entre homem e mulher, ok? O casamento, de regra, no Brasil é entre homem e mulher. E a união estável? União estável é uma outra forma oficial de reconhecimento do casamento, reconhecimento da família, né? Da formação da família, previsão no Código Civil e também fala de que a união estável é entre homens e mulheres, ok? Beleza? Então olha só que interessante esse questionamento que a gente vai fazer aqui. Eu tenho o reconhecimento da família em duas hipóteses. Quais são? Casamento e o E. O que é o E? União estável. Ambas as hipóteses estão previstas no Código Civil, ok? Ambas as hipóteses estão previstas no Código Civil, que fala que tanto o casamento como a união estável ocorre entre homens e mulheres. Bom, se eu tenho reconhecimento da família nesse contexto aqui, se eu tenho reconhecimento da família neste contexto, de que ele ocorre por casamento ou união estável entre homens e mulheres, me parece que seria uma consequência lógica até, e jurídica lógica, né, de que a família obrigatoriamente seria formada por homens e mulheres, beleza? Pela união de homens com mulheres, ok? Mas a jurisprudência e a interpretação do texto constitucional de 1988 verificou que o termo família não pode ficar limitado por uma norma infraconstitucional. Não pode. Por que não pode? Porque aí a gente fere a dignidade humana, a gente fere a igualdade e mais, a gente viola um fundamento da República importantíssimo chamado cidadania. Eu não tenho cidadania onde a sociedade é feita só para homens e mulheres que se unem em família. Não tenho cidadania. Eu desrespeito a dignidade humana quando eu discrimino, marginalizo um segmento social que paga contributos, que participa, ou pelo menos deveria participar, da administração política da organização político-administrativa do Estado. Então eu não posso fazer essa distinção. Não é admissível. Por essa razão que diversas decisões judiciais, desde o Supremo Tribunal Federal até o juiz de primeiro grau estadual aí da sua cidade, vem reconhecendo
UH. UH, cabeça. O que é um H, cabeça? O que é isso? O H é universidade? É o que, cabeça? O H é união homoafetiva. União homoafetiva. A união homoafetiva é a união de duas pessoas do mesmo sexo, com o interesse de formação de família. Daí a gente pode delongar essa aula para a questão de adoção, de testamento, de separação, enfim, uma infinidade de assuntos típicos do Código Civil, a questão homens e mulheres casados ou em união estável. E hoje, para a tua prova, o que interessa? Interessa saber que família é um conceito amplo, que a família é reconhecida pela Constituição para a formação, cuja formação é feita por homens e mulheres ou por pessoas do mesmo sexo, tá? Orientação jurisprudencial e interpretação constitucional, ambas altamente vinculadas e sintonizadas com o princípio da dignidade humana, com o princípio da igualdade e com o princípio da cidadania. Eu não posso reconhecer família apenas para homem e mulher. Não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu marginalizo um significativo segmento da sociedade. Eu não tenho sociedade capenga, pela metade, porque aí eu não tenho democracia plena. Eu tenho uma democracia segmentada, uma democracia sectarista, uma democracia que faz discriminação sem objetivo constitucional. Eu sei que talvez o seu ponto de vista religioso, moral, ético não permita aceitar essa ideia, mas meu amigão, minha amigona, você não precisa aceitar essa ideia. Você precisa conhecê-la e saber que isso cai na prova. E se cair na prova, você está preparado para responder, embora não concorde com isso. Jean-Jacques Rousseau, um pensador da Idade Média, falou uma vez o seguinte: eu não concordo com a tua ideia, acho que você está errado, mas lutarei o necessário para que você possa expressar a sua opinião. Isso é o quê? Liberdade de expressão. Então você não precisa concordar com o que a Constituição prevê, não precisa concordar com o que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais inferiores vêm dizendo a respeito da união homoafetiva. Você não precisa aceitar, concordar e agora daqui para frente eu vou ser adepto a isso. Não! Fica tranquilo, fica sussa, basta respeitar. Ah, Rodrigo, mas isso ofende meus princípios morais, éticos, religiosos. Tudo bem. Respeite, o Brasil é um país de pessoas tolerantes, é um país onde existe o pluralismo político, que nada mais é do que pluralidade de ideias, e o respeito da ideia diferente da tua é necessária. Não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo, eu estou te apresentando a posição da jurisprudência sobre a formação de família. E a Constituição foi além. A Constituição teve uma interpretação extensiva baseada na ideia de dignidade humana. Eu não posso marginalizar pessoas que se unem e são do mesmo sexo apenas por conta da sua opção sexual. Não posso fazer isso. O Estado brasileiro é um Estado laico. O Estado brasileiro precisa de famílias fortes. Por quê? Porque ela é a base da sociedade. Bacana, né? Direito constitucional, para a gente entender, aprender direito constitucional, já falei isso para vocês nas aulas do início do curso, a gente tem que se despir de preconceitos. Tem muita gente que não gosta do que eu falo porque acha que isso afronta uma questão religiosa, uma questão filosófica, uma questão política, uma questão moral, ética. Mas para e pensa. O examinador tá nem aí para sua questão religiosa, ele vai te perguntar na prova, e se ele te perguntar, você tem que estar preparado. Só isso, beleza? Então, olha só, o que a gente tem como reconhecimento da família? Casamento, união estável. A união estável pela jurisprudência agora tem sido reconhecida também como UH, união homoafetiva. E o casamento? Não, casamento ainda não. Casamento está sofrendo uma série de como é que eu posso dizer, de atritos jurídicos, porque há uma defesa muito forte de que o casamento é formalmente previsto, esse termo, essa instituição do direito civil é formalmente previsto para homens e mulheres que se unem.
Já a união estável não, ela é mais flexível, tanto que é possível até união de fato, que é aquela união não regulamentada. Você, meu amigão, que está aí com essa bonitona ao seu lado, vocês dois vivem juntos, mas nunca foram um cartório formalizar essa vida, nunca foram dizer que é o regime de bens. Isso se chama união de fato. Vocês vivem como marido e mulher, embaixo do mesmo teto, e isso é união de fato, só não tem regulamentação. Então a união de fato é um termo, uma expressão, é o instituto mais flexível que o casamento. É por isso que a justiça tem enquadrado na união, de fato, a união homoafetiva, justamente para poder regularizar a vida civil dessas pessoas. E tem mais, a Constituição prevê ainda a hipótese da família monoparental. O que é isso, família monoparental? Pô, Rodrigo, quando eu era pequenininho só tinha um tipo de família, agora já me apresentou 3, 4, né? Evolução social, a Constituição tem que acompanhar ou tem que ditar a regra para limitar essa evolução ou regulamentar essa evolução social. O texto constitucional não pode ficar parado no tempo. E a família monoparental vem apresentar justamente uma regulamentação para uma hipótese familiar nova, digamos assim, dos últimos 20 anos, mais ou menos, 25, 30 anos talvez. Qual é essa ideia de família monoparental? Famílias em que há um pai e filhos, ou há uma mãe e filhos, ou a avó e netos, isso também é chamado de família. Lá na minha casa, a minha família é assim, eu moro com meu tio, ele tem 2 filhos e eu sou o sobrinho. Isso é uma família. Antigamente, quando a ideia de família era uma coisa mais clássica, mais tradicional, patriarcal, tendo em vista a origem da sociedade brasileira, que ela é patriarcal, conceituava-se família tão somente quando existia um homem dentro da casa, uma mulher e filhos. Complicadíssimo isso. Minha mãe, ao viver com meu pai, eu nasci e logo depois eles se separaram. Minha mãe enfrentou esse dilema social de ser a mulher separada, né? Ela não tinha família na época. Na década de 70, aquilo não era família, não era reconhecido como família. Eu e minha mãe éramos algo excluídos da sociedade, porque a sociedade entendia que família era apenas papai, mamãe e filhinhos. Quando muito assou. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso super curso online para o Instituto Federal do Pará 2016? Então convido vocês a acessar o nosso site lacconcurso.com.br, que nós estamos oferecendo um super curso online muito competitivo para 3 cargos. É isso mesmo, olha só. O primeiro cargo é o cargo de auxiliar em administração, curso completaço, com investimento de apenas 10 mensalidades de R$20. Para o cargo de assistente em administração, nível médio, o curso completaço também, bastante revisado, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo, o investimento é de apenas 10 mensalidades de R$25. E nós temos também um curso super básico. Professor, por que o curso super básico? Porque nós não temos 100% do conteúdo para o cargo de administrador. Nós temos aí aproximadamente mais de 95%, você pode ter certeza. E digo para vocês, conteúdo altamente competitivo. Professor, como é que funciona? Gente, é muito simples, você acessa o nosso site, lacconcurso.com.br, tá a legenda aqui no endereço do site, né? Aqui debaixo do vídeo. Você se cadastra, se matricula, você pode pagar em cartão de crédito, boleto, você terá 90 dias de acesso, tá? Esses 90 dias de acesso, você terá direito a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E aí, professor, só isso? Não, agora vem o principal. Gente, estudar por estudar não adianta. Você tem que ter algo maior. Você tem que ter um projeto pedagógico. Então, aqui no LacConcurso, nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Ou seja, você terá um treinador pessoal para esse concurso. Estude em regime de metas. Essa metodologia vai lhe proporcionar para vocês uma meta por dia. E pode ter certeza, se você cumprir a meta lá no dia 5 de junho de 2016, você vai lembrar do LacConcursos, porque você estará competitivo. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.